terceira vez que eu tento gravar isso. Mas vamos lá. Só arrumar aqui. Hoje é dia 21/5/2023, às meia-noite e 47. Eu já gravei um vídeo hoje já, mas realmente eu não tô muito bem na cabeça. Eu preciso falar um pouco, sei lá. No vídeo passado eu falei que tava tentando pintar um quadro, só que eu não tava gostando das cores e pá, e foi só desistir. Fiquei com preguiça. Mas eu achei um rascunho de um que eu tava fazendo, que é esse daqui. Aqui. Esse é tipo umas árvorezinhas assim, pá. Eu tento fazer ele bem estilo Van Gogh também e tal. Mas preguiça. Esse rascunho eu fiz com giz de óleo, mas eu ia pintar com tinta óleo mesmo. Eu também acho que peguei uns bordados que eu tava fazendo assim, meio abstrato, pá, que eu não terminei. Porque eu sou muito imperativo, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Uma coisa só, de uma vez, tipo, não consigo ficar sentado, parado, assistindo um filme quieto. Eu não consigo, eu sou muito imperativo com isso. Eu tenho que estar assistindo um filme enquanto eu jogo, enquanto eu faço outra coisa, e blá blá blá. Fazer umas 3 coisas ao mesmo tempo, senão eu não consigo fazer nada. E é basicamente assim que minha cabeça funciona. Eu sou muito imperativo com isso. Tinha umas coisas que eu queria falar, só que eu liguei a câmera e eu esqueci que eu ia falar. Mas era uma brisa que eu tava pensando. E eu vi umas coisas sobre essa semana, na real, antes de brisar sobre. São coisas bem óbvias, assim, tipo, bem simples de entender. Mas parece que às vezes a gente não pensa tão bem assim sobre, não presta muita atenção. Era de um pedaço do vídeo do Ludo que eu tinha visto, de um podcast que eu tirei uma parte lá pra brisar sobre, que era sobre a questão de escolhas certas, escolhas erradas. O Ludo deu um exemplo muito interessante no vídeo dele, que foi de um garoto que queria se alistar no exército. Ele tava indeciso porque ele se sentia mal de deixar a mãe dele em casa sozinha, preocupada com ele, chorando e pá, preocupada dele morrer na guerra. E ao mesmo tempo ele se sentia culpado de não estar lutando pelo país, não estar sendo patriota, etc. E ele ficava se questionando qual seria a decisão certa a se tomar nesse caso. E, se não me engano, foi Sartre que falava sobre isso. E ele dizia, tipo, se você perguntar pra um general do exército, ele vai dizer que a decisão correta é você lutar na guerra, você exercer seu patriotismo e tá ali. E se você perguntar pra sua mãe qual que é a decisão correta, ela vai dizer que obviamente vai ficar com ela e esquecer toda aquela doideira ali de ir pra guerra e etc. Mas no fim, a questão é que não existe escolha correta, independente se ele escolher se alistar, ir pra guerra, ou se ele resolver ficar em casa com a mãe. Nenhuma decisão vai ser certa ou errada, vai ser apenas uma decisão. E o que vem depois dessa decisão são apenas consequências dela, sabe? Consequências sejam elas boas ou ruins.
Por mais que ele escolhesse ir pra guerra, lutar lá e morresse, isso ainda não é provar que a decisão dele foi errada de ir pra guerra. Só foi. O fato dele morrer só foi uma consequência de decisões e atos que ele tomou. Ou às vezes coisas que nem dependiam tanto dele. Que nem tudo acontece só por causa de decisões nossas. Tem coisas que acontecem no mundo, na vida, no dia a dia e influenciam a gente diretamente ou indiretamente. Então basicamente na vida você vai ter que tomar decisões. Elas não vão ser certas nem erradas, vão ser decisões. A questão é você se decidir sobre algo e não se arrepender depois. Só lidar com as consequências e rumo pra frente daquilo. Porque a brisa é tipo assim. Não tem como você. Calma, deixa eu tentar organizar meu pensamento. Tentar pensar num exemplo bom pra dar. É que entra num papo meio religioso às vezes dentro disso, ou de destino, algo assim. Que é quando as pessoas dizem que algo tava premeditado a acontecer. Porque assim, por mais que algo que é muito improvável de acontecer, que é algo que seria muito raro de acontecer, realmente aconteça, a partir do momento que aquele evento acontece, isso se torna irrelevante. Calma que eu sou horrível explicando coisas, tentando um exemplo. Imagina ganhar na loteria. A probabilidade de você ganhar na loteria, tipo, é muito baixa, muito baixa. Deve ser, sei lá, 0,0000001%. Mas a partir do ponto que você compra um bilhete, joga e ganha, é totalmente irrelevante a probabilidade daquilo ser muito pequeno, sabe? De acontecer. Porque já aconteceu. Então foda-se, tá ligado? Pode parecer não fazer sentido, mas faz muito sentido. É porque é muito fácil você falar que algo estava premeditado de acontecer depois que aquilo já aconteceu. É tipo se dizer, não, já estava premeditado por Deus ou pelo destino ia conhecer você, ou tal coisa acontecer, ou eu ganhar tal coisa, sabe? É muito fácil você dizer que aquilo foi premeditado depois que aquilo já aconteceu. Porque não tem como você sentir falta de algo que você não tem, nunca teve, entende? Então, não sei se dá pra entender a conexão dos exemplos, mas é basicamente isso, sabe? Tipo, eu tava só pegando esse pensamento e interligando pra coisas da minha vida e, sei lá, acho que mais brisando mais sobre, assim. Eu não consigo explicar muito bem o que passa na minha cabeça quanto a isso. Mas eu juro que na minha cabeça fez muito sentido, assim. Eu só não sei repassar isso para as outras pessoas. É que na real eu nunca gostei desse pensamento de destino e de coisas premeditadas, sabe? Meus pais são bem religiosos, conservadores quanto a isso. E eles sempre colocaram Deus como um mediador disso, sabe? De premeditar as coisas e tudo acontece por causa de Deus ou de seja o que for. Aquilo que foi muito raro de acontecer foi por causa daquilo. Eu tava premeditado, tinha que ser assim, sabe? E não sei, sabe? Pra mim não encaixa na minha cabeça isso muito bem.
não faz sentido, tanto teoricamente, se você colocar na ponta do lápis assim pra criar uma teoria sobre. E tanto de pensamento assim mesmo, se for um debate meio brisado sobre, não faz muito sentido. Você ficar falando que coisas assim tão premeditadas, sabe? Porque as pessoas, elas tem coisas que parecem ser muito simples, mas se tornam muito nocivas, sabe? A outros pontos. Eu tava no meu trabalho esses dias e eu tava vendo a conversa de um pessoal e tal. E eles estavam comentando sobre aquele atentado que teve na creche. Que o cara entrou lá e matou as crianças com um machado, pá. E eles falam, não, porque tinha que ser assim, sabe? Deus quis que fosse assim, sabe? Tinha que ser assim, já tava premeditado pra ser assim. As coisas tinham acontecido dessa forma, sabe? E é um pensamento muito cruel, talvez, ou muito sem noção, não sei. Eu não consigo encaixar isso na minha cabeça, sabe? Não consigo imaginar Deus criando o mundo e como um ser onisciente e onipotente, olhando a trilhões de anos depois, falando, não, naquele dia específico, aquele cara tem que entrar lá e matar 4 crianças machadando. Tipo, tem que acontecer isso, tá premeditado, isso tem que acontecer pra o efeito borboleta disso, de tudo aquilo dar certo até o fim do mundo, sabe? Porque parece que tá interligando tudo que é tragédia, tudo que é ruim a um plano divino e tudo tá junto e coligado, sabe? Isso não faz um mínimo de sentido, sabe? Porque se você dizer que tudo tá coligado, se tudo tem um propósito acontecendo, tudo tá acontecendo por causa de um destino, tudo tá acontecendo por causa que tinha que acontecer assim, você tá interligando tudo que existe no mundo, sabe? Literalmente a teoria do bater de asas da borboleta, sabe? Que bater de asas de borboleta no Brasil poderia causar um furacão no outro lado do mundo, sabe? Se você interliga que tudo, se você coloca que tudo tá interligado, que tudo tem acontecido do jeito que tá acontecendo, porque sim, porque é o destino, porque é Deus, ou porque é algo assim, você pega tantas coisas boas, coisas ruins e interligam elas e isso não faz sentido, sabe? É como que para algo bom acontecer estaria ligado a outro algo ruim, que estaria ligado a algo bom que causou algo ruim, que causou algo bom, e vira um loop sem sentido nenhum, sabe? É uma coisa que realmente não faz sentido algum você interligar tudo isso como algo de destino, assim, sabe? As pessoas, elas não param pra analisar, porque assim, é um bagulho que realmente é difícil de você pensar e analisar, sabe? As probabilidades são muito pequenas e são coisas muito mínimas que influenciam cada coisa. O efeito borboleta é algo muito sensível e tudo muda, sabe? Por exemplo, sei lá, eu peguei esse copo aqui, cadê? Se eu tivesse com esse copo na minha mão aqui agora e ele caísse no chão e quebrasse, vamos supor que tem um universo paralelo. Tem o primeiro universo, o A. Eu tô com esse copo na mão, eu bebo o café e eu boto na mesa de novo. E no universo B, eu pego ele, eu bebo, só que aí ele cai na minha mão e quebra. Só o fato dele ter quebrado e eu ter que me levantar, talvez de eu me levantar eu corte meu pé. Aí eu tenho que calçar um band-aid, limpar meu pé, o sangue que tá. Aí ir pra cozinha, recolher os cacos de vidro, tal. Isso vai me dar uma sequência de atos diferentes do que se eu não tivesse quebrado o copo. Porque se eu não tivesse quebrado o copo, eu ia estar mexendo no computador e estar fazendo outras coisas. Que é me levar pra um outro caminho que talvez eu ter quebrado o copo não é me levar, sabe? E talvez o mínimo ato de eu ter quebrado esse copo poderia influenciar no lugar que eu ia estar mês que vem, tá ligado? Se eu não tivesse quebrado esse copo, talvez eu estaria em casa, mas como eu quebrei esse copo, ia dar uma sequência de eventos que me faria estar, sei lá, num estado diferente,
sabe? Só que são coisas tão mínimas que a gente não consegue interligar muito bem, sabe? Porque uma coisa mínima causa outra coisa mínima. E são coisas muito milimétricas, assim, sabe? São coisas muito milimétricas. Então, por isso que quando algo muito, muito grande, assim, absurdo acontece com alguém, algo que é muito improvável de acontecer, acontece, a pessoa para e fala, caralho, é Deus, é tipo, é o divino. Porque, mano, como que isso vai acontecer comigo, sabe? É uma probabilidade tão baixa que causou isso, sabe? Mas, tipo assim, se a gente tivesse uma capacidade mental muito grande de analisar cada rastro e detalhe, você ia conseguir, tipo, fazer uma árvore genealógica ligando pontos mínimos. Tipo, desde aqui de baixo até um ponto muito mínimo de coisas muito mínimas que levou a pessoa até naquele ponto muito alto, sabe? Só que é algo muito estrondoso de você pensar, sabe? Ah, é que nem a teoria cristã lá do design inteligente. Porque a discussão é que, falando de forma cristã, podemos dizer assim, eles acreditam que. Porque, tipo assim, para os humanos estar vivo aqui na Terra é um bagulho muito surreal, sabe? Tipo, é coisa que se o oxigênio fosse 0,1% mais alto, a gente tipo, não tá aqui, sabe? A gente nunca teria existido. A gente existe por cálculos milimétricos, assim, que deu a cagada da Terra ser assim, do espaço tá assim, e quando que a gente existir, sabe? Então, eles defendem que Deus criou a Terra exatamente com todas as proporções de gravidade, oxigênio, carbono e todos os elementos químicos e físicos, gravidade, etc., cabíveis para a humanidade viver, sabe? O planeta ele foi feito para o humano viver, como se fizesse um habitat, tipo um aquário, para um animal viver ali dentro, sabe? Você preparou o ambiente para assim ele poder viver ali dentro, poder proliferar ali dentro. E a ciência prega o contrário. A gente só tá vivo porque a Terra é do jeito que ela é, não ao contrário, sabe? Porque. E é basicamente essa a discussão. Só que entra nesse caso que eu tô falando, tipo, como é um bagulho tão surreal, é tão realmente milagroso a humanidade estar viva aqui, porque sim, é o que eu falei, tipo, é tipo coisa que se tal partícula fosse 1% mais alta ou menos alta, a gente não existia, sabe? São coisas muito. São detalhes muito milimétricos, é uma coisa realmente milagrosa a gente estar vivo aqui, desenvolver a sociedade, etc. Então, como é algo tão absurdo assim, que a mente humana fica tão perplexa de pensar como isso vai acontecer, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é realmente interpretar como algo milagroso, algo divino, sabe? Realmente um milagre de Deus ou um ser soberano e etc. E é, sei lá, é isso. Eu tava brisando sobre essas coisas assim. Acho que eu expliquei tudo bem mal assim, falei nada com nada. Mas. É isso. Eu tô com vontade de chorar o dia inteiro desde que eu acordei. Só que eu não consigo chorar. Essa é uma coisa que eu odeio em mim, assim, de não conseguir chorar. Tem muitos anos que eu não choro, eu acho. Sei lá. Acho que me ajudaria se eu conseguisse. Fatal Surf.
da noite. Acho que ninguém vai ouvir até aqui, né? Mas foda-se. Agora eu vou tentar continuar meu bordado enquanto eu assisto uma coisa.